Contador. O que se vê, anda e caminha. Histórias que nos emocionam e nos tocam. O Dão, a primeira região demarcada para vinhos tranquilos e a segunda de Portugal, conta histórias, mostra caminhos, abre adegas. Quando comecei o planeamento eram 12 produtores, cresceram entretanto para 13, todos no concelho de Tondela. O Tondela Brancos chegou à 10ª edição e assinala a autarca Carla Borges, vai muito para lá das festas. Como é que surgem as festas? As festas surgem porque as pessoas têm necessidade de se encontrarem uns com os outros, partilharem projetos, partilharem ideias, refletirem sobre os temas e, à nossa boa maneira portuguesa, fazemos-lo à mesa. Onde é que os principais negócios são feitos? À mesa, com um bom prato de carne ou de peixe, um bom vinho, branco ou tinto. E, portanto, esta questão das festas é um polo de encontro. O estímulo à sociedade, o estímulo à economia, o estímulo à pessoa com letra grande, ao homem com letra grande, passa pelas relações interpessoais que nós conseguimos criar. E a dinâmica da sociedade, o construir o futuro, o desenvolver, o alcançar projetos e concretizar projetos, passa pelas relações interpessoais que nós conseguimos criar e estabelecer ao longo da nossa vida. Há quem chame networking, há quem chame relações interpessoais num arraial popular, também à nossa moda, beirã, como disse, beirã, em que nós nos sentamos à mesa e falamos com o investidor que quer fazer um investimento no concelho de Tondela e até precisa de uma via verde para poder agilizar um investimento que vai criar postos de trabalho e vai criar empregos. Quando, passados 5 minutos, estamos a conversar com um jovem, como o da Quinta da Ramalhosa, que tem ideias interessantes sobre aquilo que pretende fazer para o desenvolvimento do vinho do concelho de Tondela e encontramos-nos e até provamos o vinho dele e associamos o vinho dele e provamos o vinho dele com uma peça de cabrito assado numa assadeira de barro negro. Sim, é festa porque isso também faz parte de nós, como pessoas e como beirões que somos. Nós somos pessoas festivas, é um facto, porque somos pessoas ambiciosas e somos pessoas alegres. E somos alegres porque concretizamos e porque construímos, porque acreditamos naquilo que somos. E porque trabalhamos e temos direito também a juntar trabalho e lazer. Exatamente. E as festas consubstanciam isso tudo, porque é uma celebração à vida, é um facto, é uma celebração à concretização, é um momento de encontro. Eu pergunto, os nossos imigrantes que estão na diáspora não vêm a Portugal na altura das festas para se poderem encontrar com a família? Essas ditas festas não são importantes para voltarmos a encontrar aqueles que são nossos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos primos, os nossos afilhados e matarmos saudades? Claro que sim. Acolhemos e abrimos os braços aos nossos imigrantes na altura das festas, com uma festa, porque é bom tê-los em casa novamente. Uma ideia estouvada, sim, não tínhamos medo da palavra, que trouxe continuidade e, sobremodo, coerência. Nós temos de ter sempre nas nossas vidas, quer sejam pessoais, quer sejam profissionais, desafios. E as ideias estouvadas muitas vezes traduzem-se em desafios importantes, não é? Desafios que depois também concretizam coisas muito importantes. E se nós não tivermos ambição, isto para chegar à questão da ambição, é preciso ter aquilo que hoje em dia se chamam ideias fora da caixa. No meu tempo de jovem, nós dizíamos que eram ideias estouvadas. Portanto, nós mudamos em terminologia, portanto, e eu gostei desse parabéns, não é, pelo termo que foi buscar, uma ideia estouvada, porque nós hoje chamamos ideias fora da caixa, não é? Mas a nossa geração, permita-me que fale assim, utilizava mais o termo de estouvadas. E sim, foi uma ideia brilhante, de grande ambição para o território, não ambições pessoais, mas também que tinha a ver com as ambições pessoais que todos nós tínhamos naquilo que dizia respeito ao desenvolvimento do território. Mas, acima de tudo, também queria aqui realçar um aspecto, que é uma matriz que nós trazemos até o dia de hoje no Tondela Brancos, que é um sentido de coerência, é um sentido de olhar para o evento e perceber o contexto do evento no panorama da nossa região e naquilo que nós queremos, como região, promover no que diz respeito aos vinhos e ao trabalho feito na vinha, feito pelos nossos produtores, feito pelos nossos comercializadores, e que é um trabalho que nós acreditamos que é um trabalho que tem que ser em rede e de complementariedade. Portanto, para nós, Tondela, faz todo sentido que nós possamos fazer a promoção dos brancos. Sempre fez sentido. Para mim sempre fez sentido isto. Brancos porquê? Brancos Dão, brancos nacionais. Nós estamos numa região
em que o tinto é residual, quase. Em comparação com os brancos. Sim, mas aquilo que é a maior linha de exportação da região para fora é o tinto, não é? E a touriga, e são as castas mais ligadas ao tinto. E, por norma, mentalmente associa-se, durante muito tempo associou-se o dão ao tinto, melhor dizendo. Mais recentemente nós sabemos que houve aqui uma inversão um bocadinho, e há novas modas, e o encruzado ganha aqui uma expressão muito grande, e é uma casta branca, não é? Tanto que vocês têm aqui no Conselho um dos 2 únicos Dão Nobres brancos que há na região do Mercado do Dão. Exatamente, que é motivo de orgulho para nós. Portanto, estamos a falar de um vinho, de um produto de excelência, e que, acima de tudo, é possível chegarmos a esse nível de qualidade porque há uma consistência do trabalho, daquilo que é o trabalho do produtor, neste caso da Ana Maria João, portanto, de toda uma linha e uma cadeia ligada ao setor, que tem muita consistência, com várias marcas muito importantes, que defendem o Dão a todo o custo e que representam muitíssimo bem o Dão, e, portanto, o facto de termos é um nobre, portanto, é que é uma qualidade superior e que muito bem identificado, e que caracteriza muitíssimo bem aquilo que nós sabemos que são os vinhos brancos da nossa região. Mas, como eu estava a dizer, o evento Tondela Brancos é um evento que perspassa todo o país, e nós queremos que ele cada vez seja mais assim, um evento a nível nacional que possa trazer castas representativas dos brancos por todo o país. Há tradição, mundo rural, tecnologia, cosmopolitismo e uma sofisticação que está a mudar por completo a nossa relação com o vinho, essa herança que nos coube fazer crescer, a nós e à economia. E sim, os números também, de alguma maneira, também sustentam esta nossa missão, esta nossa ideia estouvada, pegando aqui nas suas palavras. E, portanto, estamos a falar aqui de 174 hectares de vinha, 36 marcas, que é aquilo que nós vamos ter aqui, de alguma maneira, em termos de representação no evento Tondela Brancos. 1,81 milhões de garrafas, é um número muito impactante, 2,69 milhões de euros em vendas estimados, portanto, aquilo que se estima no que diz respeito a esta produção, e tudo isto permite que nós tenhamos aqui, com muita tranquilidade e muita segurança, um evento que não só identifica aquilo que a região quer como polo de atração na promoção da vinícola da nossa região, também muito alinhado com aquilo que nós queremos que seja o posicionamento da marca territorial neste patamar, que é a promoção da gastronomia associada sempre e harmonizada com aquilo que são os vinhos, e por isso é que nós no evento Tondela Brancos harmonizamos as duas coisas e temos não só a restauração, além da promoção dos vinhos, e associada também àquilo que é a produção dos nossos produtos endógenos, gastronómicos, e isso para nós é muitíssimo importante. Este é o primeiro de uma série de histórias sobre os brancos de Tondela, o somatório de uma década de paciente e laborioso trabalho. Aqui se praticou o cooperativismo, vinhas de família, jovens a entrar no agronegócio. Preservam-se as velhas, planta-se o novo, enxerta-se e engarrafa-se e colhe-se. Marcas e mais marcas, negócio de lavradores e comerciantes feito na terra, o vinho é arte, criação, saber, nariz apurado e sensível. Dar aqui uma palavra, nesta primeira parte, uma palavra de incentivo e de reconhecimento público para com aqueles que trabalham todos os dias na vinha. Não só, no fundo, os produtores, as organizações, as empresas, mas também uma palavra às adegas cooperativas, que foram durante muitos anos o sustentáculo daquilo que era a produção individual de cada um dos produtores, principalmente no que diz respeito aos brancos da nossa região, que tinham, que pelo facto de nós estarmos numa zona cuja parcela do território é muito pequena, portanto minifúndio, a produção não tinha expressão suficiente para poder ser comercializada, e portanto as adegas cooperativas tiveram aqui um papel muito importante na agregação do produto, na escolha do produto e na dignificação do produto final, do vinho final, e aqui nos brancos uma expressão muito importante. E depois também há aqueles que atualmente, e que de alguma maneira, de uma forma muito resiliente, porque esta questão da vinha e do vinho é muito flutuante, ao longo das décadas foi muito flutuante, e que permitiram ao longo das décadas, por um lado, transmissão de conhecimento, por outro lado, resiliência, uma palavra hoje em dia muito na moda, mas que de alguma maneira expressa muito bem
aquilo que foi a capacidade de nunca deixar cair esta produção na nossa região, e hoje em dia olha-se para a produção do Dão, quer seja branco, quer seja tinto, com um olhar diferente, já com produções biológicas, recuperando vinhas velhas, com produções de alto nível, e que nós orgulhamos muito de ter continuado com este evento, porque efetivamente este evento é único, não só na região da Cimo Viseu de Lamações, portanto os concelhos vizinhos, os nossos vizinhos, promovem mais o tinto, portanto nós continuamos aqui a promover o branco para nos complementarmos na produção daquilo que é a produção de vinho do Dão, e por outro lado um certame que cada vez mais traz marcas e produtores de todos os pontos do país. Quando arranquei para a jornada, dias muitos, sol e fortes chuvas, já pensava no choro da videira. Um novo ciclo. As cepas dormiram um longo sono, o repouso entre o fim do inverno e o início da primavera. O sinal do que lá vem, talvez mesmo o primeiro, surge nos rebentos, os botões da videira. A natureza lá tramita ramificações e folhagens, e o crescimento acrescentou conversas, provas e soluções, diz Vera Machado, vereadora na Câmara de Tondela. Digamos que foi esta a ambição e esta estratégia que nos levou aos 10 anos. E os 10 anos trazem coisas completamente diferentes e, portanto, acho que estamos a dar um grande salto naquilo que é o Tondela Brancos. Do ponto de vista de programação, e penso que era importante realçar isso, nós, além de produtores, além da gastronomia, pela primeira vez vamos apresentar produtos ligados à vinha, ou seja, especialistas em engarrafamento, novos produtos que podem ser fitofarmacêuticos, inovadores, vamos ter esse tipo de apresentação. Aliás, vamos também falar sobre a questão de financiamentos, porque tão importante como promover o vinho branco do Dão e de Tondela, e tanta marca que temos em Tondela, é dar ferramentas e capacitar os nossos produtores para um período também difícil, porque se vê um conjunto de questões, a questão da exportação para os Estados Unidos, e portanto temos que os capacitar para que eles tenham produtos cada vez de mais elevada qualidade, de criação de valor, e portanto o evento vai juntar isto tudo, vai juntar produtores, vai juntar painéis sobre enoturismo, candidaturas e projetos financeiros, sobre produtos novos para aplicar na vinha. Vamos ter provas de iniciação, vamos ter muita gastronomia, também vamos ter música e, sobretudo, vamos juntar isto tudo. A ideia é, cada vez, tornar este evento mais abrangente. No começo do caminho, as podas estavam feitas, trabalho de sabedores, são cada vez menos, imprescindíveis a limitar o número dos cachos, assim concentra aromas e açúcares. Eis o princípio do vinho. É na poda que se ouve o choro da videira, a lágrima vitis, a seiva que escorre dos ramos depois do corte. Durante as chuvas há vinhos para engarrafar e expedir antes de o sol permitir mais viticultura, condução da vinha, manejo. Com o sol chegou a EMPA em franco andamento, aqui manual, além já de máquina. Apanhei as tempestades nas vinhas e nas adegas, tomei-lhe o sol sempre dias fecundos. Prados verdes, os muros de granito a demarcar as parcelas e as vinhas a começar mais 8 meses de ciclo vegetativo. Nas adegas, e isto justifica o julho, já havia trasfegas das cubas de fermentação para barricas e garrafas. Há que vender, engarrafar e armazenar. As cubas vão ser precisas daqui a meses e se há no concelho de Tondela grande capacidade de produção, ainda faltam adegas. Há também essa preocupação ecológica, a pegada que queremos curta. Há aqui uma grande preocupação, e é uma preocupação do município, com a sustentabilidade do evento. E pela primeira vez, e vai ser também pioneiro, um protocolo que vai permitir a reciclagem de rolhas de cortiça e que vai envolver no seu circuito de recolha de biorresíduos esse serviço para a restauração. Porque nós separamos o lixo, mas para conseguirmos o resto zero também temos que ter as rolhas envolvidas no processo. E, portanto, essa também será uma novidade. Vamos ter um depósito onde as pessoas podem pôr rolhas e assinaremos nesse dia um protocolo com o Planalto Beirão. Projeto piloto e pioneiro será aqui no concelho de Tondela. E, portanto, também com a Quercus, que também está envolvida neste processo, que é uma associação reconhecida por todos, e, portanto, temos aqui, acho eu, grandes novidades.
Cada casta tem andamento próprio, por norma brancos, uvas tintas destinadas aos rosés e tintos, adiante que aqui só bebemos branco, os primeiros a surgir, como este festival a fazer uma década, já no crescimento dos bagos e a maturar. Tondela Brancos, Certame e Vinhos são marca gravada neste concelho de viticultores e cepas protegidas pelo caramulo ao largo, a Estrela e o Açor. Nós começámos no Mercado Velho porque era um espaço mais pequeno e, portanto, nós éramos estovados, mas queríamos dar um passo do tamanho da perna e, portanto, começámos pelo Mercado Velho. Entretanto, passámos para a segunda fase do Parque Urbano. Entendemos que este evento devia ser da comunidade, não só daqueles públicos mais específicos que gostam de apreciar bons vinhos, que gostam de fazer provas e de participar neste tipo de eventos, mas achámos que devíamos abrir o evento à comunidade. Afinal, também são os nossos municípios que lavram a vinha, que trabalham na vinha e, portanto, passámos para aquele sítio que é um sítio, além de ser fabuloso, verde, magnífico, é um sítio que é acessível a todos. Não estamos dentro de tendas fechadas, estamos ao ar livre e, se as condições climatéricas assim o permitirem, vamos ter um evento fantástico. Foi nessas veredas molhadas que vislumbrei os fazedores, os sorrisos, os sonhos, pequenas preocupações. Sim, a nova geração de viticultores está a regenerar as terras de Besteiros, uma das 7 sub-regiões da região demarcada do vinho do Dão, denominação de origem, portanto. Está mal cuidada, é desabafo que se ouve cada vez menos, com muitos jovens a agarrar a herança, a enrolar varas ao arame, a empa, as ovelhas pelo pasto e oliveiras velhas e antigas. Também essas já merecem cuidados. A mim não me abondam contingências, mas dá gosto o trajeto, os patamares, o rio pequeno, manhãs úmidas e temperaturas amenas, a agueira a ajudar à vinha, a marcar caráter e por ali cirandei durante dias, cepas velhas, novas, em começo de vida, uma poderosa força que sustenta negócio, mantém economia, solta histórias, costume ancestral, as vindimas e o vinho. São contas de caminhar e que pecam por defeito, 174 hectares de vinha, 36 marcas, 1,81 milhões de garrafas e 2,79 milhões de euros. Uma narrativa de trabalho rural e não por isso sofisticada, requinte e temperamento de querer, de boa índole. Contador de Histórias, um podcast de Amadeu Araújo.